parte vivendo a missão. Atos capítulo 8, versículo 4, que diz o seguinte, e se você consegue ler aí, eu gostaria que possamos ler em voz alta, bem forte. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Por toda parte, vivendo a missão é o tema, versículo base. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Atos capítulo 8, a partir do verso 4, diz o seguinte: os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem, viram os sinais que ele realizava, deram toda a atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos, e ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas, então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dê-me este poder também, para quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependam-se da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito, Ele é vivo. Porque o Teu Espírito Santo está em nós. Está aqui neste lugar, ó Deus, operando. E o que o Teu Espírito, ó Deus, nos ajude a compreender, a obedecer, ó Deus, a que a Tua palavra, o que as Escrituras assim o diz. Esteja conosco agora, em todos os momentos, em nome de Jesus. Amém e amém. Por toda parte, fazendo a missão. Essa missão dada por Cristo Jesus, lá nos versículos anteriores, Atos capítulo 1, versículo 18, diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém,
em toda a Judéia, em Samária e nos lugares mais distantes da terra. Esse versículo tem tudo a ver com o contexto que acabamos de ler neste momento, esse contexto onde Filipe, o diácono evangelista, se encontrava. Por toda parte fazendo a missão. Esse é o tema que a nossa convenção estadual escolheu. E é um tema que se refere àquilo que todos nós devemos fazer, cumprir a missão. E ela tem um elemento aqui: por toda parte fazendo a missão. Por toda parte. Onde é toda parte? Onde é essa toda parte que nós devemos fazer essa missão? Como que está toda parte? Como que está os lugares? Como é que estão as pessoas em toda parte onde estamos? Como está você andando em sua toda parte? E aí eu tenho outra pergunta: você está fazendo alguma missão? Eu e você estamos fazendo alguma missão? Qual a missão você está fazendo? Sua missão é levar as pessoas para ser crente, ou levar as pessoas para serem batistas, ou levarem as pessoas a serem evangélicas. Qual é a sua missão? Levar as pessoas a ser crentes, evangélicos, esses crentes, esses evangélicos que nós estamos vendo aí, ou a sua missão é converter a pessoa para ela fazer parte da nossa denominação, a ser batista? Qual é a nossa missão? Cristo nos deixou uma missão: levar o evangelho salvador, restaurador de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse eu vou te confessar que não é um tema fácil. Não é fácil vivermos isso aí, porque por toda parte nós esquecemos de fazer a nossa missão. Por toda parte nós não compreendemos o local onde nós estamos inseridos e a importância de levar esse evangelho salvador de Cristo Jesus. É difícil porque eu e você, nós estamos no nosso dia, na nossa caminhada, trabalhando, cuidando dos filhos, e estudando, e fazendo N coisas, e aí a gente esquece que o nosso propósito maior é fazer a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente vai vivendo ao contrário, né? A gente vai fazendo as outras coisas sendo acrescentadas, e vamos deixando ali a nossa missão de lado. Então, como filhos e filhas de Cristo Jesus, nós devemos estar bastante conscientes de, por toda a parte, reconhecer onde é a nossa toda parte, qual é a nossa missão. É isso que nós devemos fazer. John Stott, ele fala em seu livro A Minha Missão, ou A Missão Cristã no Mundo Moderno, ele diz o seguinte: é mais fácil conseguir adesão do que conversão. Provavelmente a maior parte do trabalho evangelístico feito hoje é mais na primeira direção do que na segunda. É mais fácil fazer adesão de o povo falar assim: não, agora eu passei para ser crente, agora eu sou de tal religião, de tal denominação, mas as pessoas não têm uma conversão legítima, infelizmente. Paul Bendor diz o seguinte: antes de Jesus enviar seus discípulos à missão, ele os convidou para se juntarem a ele. Então eu preciso conhecer Jesus, saber de Jesus, andar com Jesus para cumprir a missão que Jesus enviou. Então tem muita internet, tem filmes, tem mídia, tem pregadores na televisão, em todos os lugares, mas nós devemos cumprir a nossa missão, tempo e fora de tempo, por toda parte fazendo a missão. A missão começa em Cristo,
A missão começa, portanto, em conhecer a Jesus. Eu não posso fazer missão se eu não conheço quem é o Cristo. Se eu não conheço o Evangelho Salvador de Jesus Cristo e todas as implicações que esse Evangelho traz. Então a primeira coisa é conhecer a Cristo. Depois a nossa missão é aprender de Jesus com Jesus. O que Jesus fez? O que Jesus ensinou? O que Jesus disse sobre isso? Qual deve ser meu comportamento em relação a essa ação, a essa situação? Depois a missão é ser igual a Jesus, ser como nosso mestre, ser como o nosso rabino, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí o mestre, nosso Salvador, Senhor, diz a mim e a você: vocês receberão, olha o detalhe, poder vindo do Espírito. Aí vocês serão minhas testemunhas em toda parte. Olha o detalhe, vocês receberão poder. O poder não vem do Bruno, o poder não vem do pastor, o poder não vem do diácono, o poder não vem do líder espiritual, o poder não vem da diretoria, o poder não vem de uma pessoa, mas o poder vem do Espírito Santo de Deus. Se não vier do Espírito Santo, não adianta nada. E é tão bom a gente saber disso, porque não é eu que faço a obra. Sou um mero instrumento. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que dar toda a honra e toda a glória. É Cristo que faz. Eu e você precisamos ser somente o instrumento, mas dispostos a ter esse poder que vem do Espírito, para serem minhas testemunhas. Você é testemunha de Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo de Deus aonde você está. Você é um mini Cristo, você é uma representação de Jesus. De como Ele andou, você deve andar. E Cristo diz: em toda a parte, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Resumindo, Jesus falou: bora viver não para si mesmos, mas para proclamar o Evangelho do Reino de Deus. De forma bem simples, simplória, é isso: é levar o Evangelho do Reino de Deus ao máximo de pessoas, testemunhando pelo poder do Espírito Santo de Deus, sendo testemunha em toda a parte. Magno Filho mandou uma foto no grupo da família, uma foto terrível, ele lá em cima de um local lá de noite, e o medo, e aí ali de onde o Magno Filho está, daquele lugar mais longe, nos altos de um prédio, ajeitando o ar-condicionado ali, ele é uma testemunha de Cristo Jesus naquele local. É por toda parte, é no viver diário, é nas pequenas relações, nas pequenas realizações. Primeira coisa que nós devemos aprender aqui é que viver a missão é viver na orientação do Espírito e na paz do Espírito. Lembra, ora, vocês receberão poder no Espírito para serem minha testemunha em todos os lugares. Jerusalém, Judeia, Samaria, Goiânia, Brasil e até os confins da terra. E aí isso você consegue através da orientação do Espírito e na paz do Espírito. E paz não é ausência de dificuldades. Por que eu estou falando isso? Porque Filipe, diácono em Jerusalém, estava junto com os outros irmãos, e eles começam a ser perseguidos, e aí vão se dispersando, e ele resolve então ir para Samaria ou Samaria, e vai levar o Evangelho de Cristo Jesus naquela cidade. E ele vai levar em paz
porque ele estava sendo perseguido, a igreja de Jesus estava sendo perseguida. E não havia antes, né? Cristo falou, olha, vocês serão minhas testemunhas, vão ter o poder do Espírito Santo. Mas eles não tinham nenhuma estratégia, né, missiológica. Vamos, daqui 3 meses a gente vai em Samaria, depois a gente vai em Judeia, depois a gente pode ir para Cafarnaum, depois outra cidadezinha ali, a gente vai lá para a Grécia, vai um pouquinho ali para a Ásia. Pronto, está ali o nosso trajeto para fazer aquilo que Jesus mandou. Não tinha um planejamento. Porque no poder do Espírito Santo eles foram perseguidos. E por serem perseguidos, dispersaram. Dificuldade, perseguição, morte, prisão. Antes aí desses versículos, o irmão Estevão foi morto, apedrejado. E esses irmãos indo embora, mas eles estão indo e estão anunciando por toda parte. Paz não é ausência de dificuldade. Mas é no meio das dificuldades, você está em paz, porque você tem o poder no Espírito Santo de Deus atuando em você. E aí Deus vai usando essas situações adversas, em primeiro momento de perseguição, morte, prisão, para que o Evangelho possa ser proclamado dia após dia. E o irmão Filipe então vai fazer a sua missão por toda parte. Segundo o ensino viver a missão é romper as barreiras e deixar o Espírito agir. A barreira de Filipe era um judeu helenístico, tinha a língua, né, grega ali presente na sua vida, e aí ele vai se relacionar com os samaritanos, e judeus não se dão com samaritanos, porque o samaritano para os judeus é uma racinha de segunda categoria. Eles não adoravam a Deus em Jerusalém, eles só concordavam, só utilizavam ali os escritos de Moisés, se misturaram com outras nações. E aí esse povo mais ou menos aí era visto com um olhar indiferente. E aí na história de Jesus, na caminhada de Jesus, ele olha para os samaritanos e fala, olha, os samaritanos precisam conhecer o Evangelho. Jesus conversa com a mulher no poço ali de Jacó, com a samaritana, mostra também, né, através da parábola do bom samaritano, e aí ele já vai revelando, olha, isso aí tem que ser rompido, as barreiras culturais, as barreiras de preconceito têm que ser rompidas pelo poder do Espírito Santo e tem que deixar ele agir. E olha o que diz o versículo 5. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Aquele povo começa a ouvir de Cristo Jesus. E quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Ele falava, a palavra dele tinha poder, e o poder não vinha dele, mas o poder vinha pelo Espírito Santo de Deus, e as coisas vão acontecendo. Versículo 7, espíritos impuros são expulsos aos gritos, deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Pessoas eram libertas, espíritos imundos saindo, pelo poder do Espírito, aqueles que estavam enfermos sendo curados. E por isso houve grande alegria naquela cidade. Quando a gente entende que é Cristo Jesus, que é o Espírito Santo que vai agir, nós temos que ser somente um instrumento. Senhor, me usa onde eu estou. E aí você pode abençoar. E o expulsar os demônios aí, não é? A gente tem esses expulsar de demônios midiáticos, né? Que conversa com um endemoniado. E aí, qual é o seu nome? O que é que você está fazendo com essa pessoa? Né? Jesus não fazia isso de jeito nenhum. Jesus falou, vai embora, sai daqui. Mas o expulsar demônios também é tantas pessoas que estão presas em relacionamentos
onde abusivos, relacionamentos tóxicos, que as pessoas precisam ser transformadas, que o inimigo, o diabo, está agindo na vida dela, e quando elas conhecem o Evangelho de Cristo Jesus, elas são libertas das amarras do diabo. E quando a gente tem essa oportunidade de mostrar o Evangelho de Cristo Jesus, do jeito de Jesus, as coisas acontecem. E estava acontecendo naquele momento e continua acontecendo nos dias de hoje. Então, da mesma forma que Filipe foi aos samaritanos, nós precisamos ir em todos os lugares, com todas as pessoas, levando esse Evangelho de Cristo Jesus. Terceiro, por toda parte vai ter alguém fazendo a missão errada com más intenções. Filipe chega em Samaria, começa a falar de Jesus, o pessoal começa a ser liberto, há uma alegria no coração deles, multidão assim, dando glórias a Deus, mas no meio disso, havia um homem chamado Simão, praticava feitiçaria ali, havia anos, e ele deixava o povo de Samaria admirado, e afirmava ser alguém importante. Olha a diferença, o poder vem do Espírito Santo. O servo de Deus, ele fala, olha, eu não sou ninguém, que ele cresça, que eu diminua. O Simão fala, olha, eu sou importante, eu sou o cara. E todos, do mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. Isso acontece ainda nos nossos dias? Acontece. Pessoas fazendo a missão que não é a missão de Cristo Jesus. Pessoas tentando enganar outras pessoas com o Evangelho que não é o Evangelho verdadeiro. E as pessoas encantadas, pensando, esse é um grande poder de Deus. Sai desse grande poder de Deus, né, no suor desse indivíduo, milagres. Olha que loucura. E Simão enganando as pessoas naquele tempo. Porque por toda parte vai ter pessoas tentando enganar as pessoas, fazendo uma missão errada. E as pessoas se ludibriavam nessa situação, sendo enganadas. Mas graças a Deus, que por toda parte, em Jesus, com Jesus e do jeito de Jesus, as boas novas transformam. Não é a pessoa, é o Espírito Santo. Mesmo sendo enganadas, aquelas pessoas olham ali para o Evangelho de Filipe, o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, e aí elas são alcançadas. Graças a Deus, tantas pessoas sendo enganadas, mas graças a Deus, tantas pessoas onde as escamas desse espírito de enganação, de homens enganando mulheres, crianças, adolescentes, desse evangelho fajuto por aí, um evangelho só do dinheiro, ou um evangelho somente, vem aqui, que aqui você tem a cura da saúde. Mas quando a gente tem o Evangelho de Jesus, do jeito com Jesus, com a palavra, as boas novas transformam e chegam nessas pessoas. Porque não é a pessoa, é o Espírito Santo que o faz. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas, versículo 12, do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. E aí a gente tem que ter um alerta aqui. Fazer prodígios não quer dizer muita coisa. Ser batizado também não quer dizer muita coisa. Falar que acredita também pode não ser muita coisa. Porque o Simão, o mágico, se batizou, falou que creu, mas aí o joio e o trigo vai sendo colocado aí à disposição, e aí a máscara cai.
Quando esse evangelho é levado com Jesus, do jeito de Jesus, as pessoas são transformadas. E as máscaras caem. E aí o evangelho de Cristo Jesus, por toda parte em missão, é levar a graça de graça, pois o evangelho não é mercadoria. Se você vê algum lugar que o evangelho é tratado como mercadoria, sai correndo. Se por acaso um dia você sentar aqui e o pastor começar a dizer que, olha, você tem que dar isso aqui para você ser abençoado na Igreja Batista da Fama, sai correndo. Fuja daqui, porque não é o pastor não, é o Satanás. Porque o evangelho de Cristo Jesus é de graça. Ele é poder para salvar. A gente não pode cobrar, ele não é uma mercadoria. E esse mesmo Simão, ele chega para os apóstolos e diz o seguinte: olha, vocês vieram lá de Jerusalém e colocaram as mãos, impuseram as mãos sobre esses homens e mulheres, e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Eu vi que vocês têm um poder. E ele vai e oferece o dinheiro, né? Deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro olha para ele: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Pedro fala: olha, isso aqui não é mercadoria, é de graça. Ele é poder para salvar. Nós não colocamos as mãos, não é pelo nosso poder, mas esse Espírito Santo vem pelo próprio poder do Espírito Santo. E ele não é feito para mercanejar essa fé. E aí Pedro olha para o coração daquele homem: olha, você não entendeu, foi nada. Que o seu dinheiro seja destruído, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. A gente não entra no evangelho para ficar rico. O pastor não entra no pastorado para ficar rico. Se o pastor entra no pastorado e aí ele tem milhares de carros, aquela casa enorme, helicópteros, jatinhos, alguma coisa está errada. Porque o evangelho de Cristo Jesus não tem como objetivo ganhar dinheiro, mas a missão de levar a libertação ao homem. Esse é o maior objetivo. Somos meros instrumentos. E não é por dinheiro, mas é saber que essa é a nossa missão. Concluindo já, você tem vivido a missão por toda parte? Faça aí uma anamnese, né? Olha para o seu interior. Eu tenho vivido a missão por toda parte, a missão que Cristo Jesus me orientou, me deixou para que eu fizesse. Eu estou cumprindo? Ou a minha missão tem sido outras coisas? Você tem ficado em paz no Espírito, como esses irmãos estavam em paz, mesmo sendo perseguidos, mortos, estavam dispersos, porque eles sabiam que o Espírito Santo estava os orientando por onde eles fossem, e eles estavam aproveitando todos esses momentos. Nosso Evangelho tem levado cura às almas, os demônios têm sido expulsos, vidas têm sido transformadas pelo Evangelho de Jesus, através do seu testemunho, através do poder do Espírito Santo em você, em mim. Ou será que nós estamos sendo como esse Simão, como Simão? Somos Simões por aí, enganando os outros, fingindo que somos, que fazemos parte, que estamos juntos, mas na verdade nós somos fakes, seguidores fajutos de Jesus e do Evangelho.
E Filipe nos ensina, portanto, que para viver a missão por toda parte, tem que ser parte dos guiados pelo Espírito Santo. E eu te convoco então a viver esta missão no poder do Espírito Santo. Não é no meu poder, não é no seu poder, mas é no poder do Espírito Santo de Deus. Você é testemunha aonde você está, por toda a parte. Tempo e fora de tempo, em tempos de perseguições, em tempos de paz. Você é um instrumento de Deus e Ele quer usar a sua vida e a minha vida. Nós cantamos essa música, os trabalhadores. Somos teus pés, andando em toda parte, curando e abençoando, transformando pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se é cuidando do meu paciente, se é estando ali na academia, se é ali nas instalações do ar-condicionado, se é produzindo um bolo bonito, se é na logística dos óculos ali, se é nas caminhadas, nas viagens de Goiânia a Brasília, é por toda parte. Você é uma testemunha, você tem uma missão. E a sua maior missão é ser usado pelo Espírito Santo de Deus para levar Cristo Jesus, o nosso Senhor. As outras coisas vos serão acrescentadas. Esse evangelho libertador, restaurador, que nenhum dinheiro pode comprar, que não pode ser vendido. Mas graças a Deus, nós temos um Cristo, um Senhor que nos orienta como esse evangelho deve ser pregado e vivido. E que eu e você possamos ser encontrados, achados, guiados pelo poder do Espírito Santo. É Ele que faz a obra, é Ele que faz, é Ele que transforma. Eu e você somos instrumentos, mas instrumentos que têm que estar dispostos como vaso nas mãos do oleiro, para servir ao Mestre, a Cristo Jesus, e ser parecido cada vez mais com Ele, por toda a parte, vivendo a missão. Que você possa viver essa semana, por toda parte, vivendo a missão. Nas pequenas coisas, dando uma carona no seu trabalho, nos momentos de lazer, por toda parte, vivendo a missão, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Evangelho não muda. Os séculos se passaram, culturas mudaram, mas o Evangelho não muda. O Evangelho ainda precisa ser pregado. A missão não mudou. Alguns instrumentos podem ter mudado, mas a missão continua a mesma: levar libertação, salvação do Senhor Jesus, aquele que salva por meio do Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir dia após dia. Que não venhamos a achar que tenhamos algum poder, mas que o Senhor, que o Teu Espírito nos use pelo o Teu poder do Espírito Santo. Senhor, não nos deixe perder as nossas oportunidades de levar esse Evangelho da Palavra de Deus. Que possamos trazer pessoas, não para uma adesão, mas para a conversão do seu coração, e ela possa ser transformada em Cristo Jesus. Que eu não tente levar uma pessoa para a minha denominação, para a minha religião, mas que eu possa apontar a Cristo, o Salvador, e que esse irmão seja encontrado na igreja dos santos de Cristo Jesus, transformados, libertos,
E meu Deus, muito obrigado, porque temos inúmeros irmãos que não se venderam, que não venderam, ó Deus, a fé, que não usa do púlpito da sua igreja para vender o evangelho, para vender a salvação, para vender a bênção, mas vive, ó Deus, pela tua palavra, que é de graça, que é pela graça. Nos ajude, Senhor, a sermos esses trabalhadores, como a música que cantamos, que possamos viver essa verdade em tempo e fora de tempo, por toda parte, fazendo a missão. Em nome de Jesus. Amém e amém.